noite, seja essa qual for a hora em que vocês estiverem assistindo a esse vídeo. O meu nome é Mônica Cristina Teixeira e eu queria hoje conversar um pouco com vocês a respeito das aplicações da biotecnologia no meio ambiente, sobretudo aquelas associadas a bioprocessos que podem ser aplicados ao setor minero-metalúrgico e ao meio ambiente. Eu sou professora da Universidade Federal de Ouro Preto e eu gostaria de iniciar essa minha apresentação agradecendo ao convite feito pelos estudantes do Grêmio do curso de Biotecnologia da USP. Em particular, eu queria agradecer muito a colaboração e a compreensão da aluna Rafaela, que foi com quem eu tive mais contato durante esse nosso processo, né, de conversas, negociações e desenvolvimento dessa apresentação. Bem, eu gostaria de começar conversando com vocês sobre como se deu o início da elaboração dessa apresentação. Eu busquei entender como era o curso de vocês, em que contexto vocês estavam inseridos, e aí eu li o projeto pedagógico do curso de vocês, achei extremamente interessante, fiquei realmente encantada com a estruturação do curso de vocês, e eu percebi que o curso é organizado em eixos e que vocês têm um eixo, se eu não estou enganado, o nome dele é eixo meio ambiente. Então, nós hoje vamos estar conversando aqui de dentro desse eixo meio ambiente, que é onde eu estou inserida. É claro que a gente não pode desconsiderar as interações que nós temos com os demais eixos do curso, não é? Mas hoje eu vou focar essa minha fala em algumas questões, em alguns princípios, né, que fundamentam as questões, sobretudo da biorremediação, que estão acomodadas dentro desse eixo meio ambiente no curso de vocês. Então, eu vou me dedicar em mais detalhes a esses assuntos referentes à biorremediação. Essas aqui são notas minhas, tá, gente? Por isso que tá assim meio bagunçado, colorido, mas é o jeito como eu organizei a ideia na minha cabeça. E, particularmente, eu vou dar um pouquinho mais de atenção aos ciclos biogeoquímicos do enxofre e do ferro, que eu sei que vocês vão ou já viram isso nas disciplinas que vocês têm no curso de vocês, na disciplina de biorremediação, mas eu acho que ciclo de carbono, ciclo de nitrogênio, vocês provavelmente vão ter oportunidade de abordar estas questões em outras disciplinas. Então, eu vou focar mais nos ciclos do enxofre e do ferro, porque eles têm a ver com esta questão da aplicação da biotecnologia ao setor minero-metalúrgico. Então, é aí que eu vou me colocar, é daí que a gente vai começar a conversar. Eu só queria dizer para vocês que eu fiquei com muita inveja de vocês quando eu vi a estrutura do curso, porque, ao contrário de vocês, a minha formação não foi assim, não foi uma formação tão direcionada para a biotecnologia. Eu tive que caminhar por caminhos um pouquinho diferentes, e eu acho que, em função disso, talvez eu valorize mais a estrutura do curso de vocês do que talvez até mesmo vocês próprios, tá? Então, assim, eu realmente fiquei muito encantada e é com muito prazer que eu venho aqui hoje fazer essa apresentação para os estudantes do curso de biotecnologia da USP, porque realmente eu fiquei encantada com a oportunidade e novamente eu já deixo aqui os meus agradecimentos, né? Então, aproveitem essa oportunidade que vocês têm de estar dentro de um curso que foi pensado para colaborar com a formação de vocês na área de biotecnologia. Eu queria começar a minha apresentação com duas frases. Uma frase é o título de um bloco de carnaval de Belo Horizonte, é o nome do bloco. Todo mundo cabe no mundo. E eu acho que a biotecnologia ela é um pouco assim. Ela é uma área que permite que pessoas com formações diferentes não só se encaixem, se sintam bem, como contribuam umas com as outras. E é por isso que eu gosto tanto desta área. É uma das grandes belezas que eu vejo nessa área. Outra questão que eu queria comentar também com vocês é uma frase que uma criança da minha família há uns anos atrás, muitos anos atrás, falou e que eu achei extremamente interessante, porque é de uma clareza absurda, mas é exatamente isso. Hoje é o amanhã de ontem. Então, no caso da biotecnologia, o que
nós sonhamos hoje, talvez ele demore um pouco a ser de fato implementado, mas a gente não pode desistir disso, porque eu hoje, como profissional, vejo coisas que quando eu era estudante eram só um sonho, só quase uma utopia, e hoje a gente consegue pensar e ver esses processos sendo aplicados. Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso, a gente tem que estar sempre, realmente, esse é o nosso papel, estarmos alguns anos à frente, pensarmos o amanhã, é esse que é o nosso caminho, e eu acho que a biotecnologia é uma ferramenta que nos permite fazer isso com muito sucesso, né? Com muito prazer e com muito sucesso. A minha motivação, ela vem de onde? Ela vem de uma curiosidade que eu sempre tive mesmo, mas ela também vem do fato de eu ser nascida e criada no estado de Minas Gerais, muito próximo a essas zonas onde a atividade mineradora é muito intensa e onde, infelizmente, os impactos negativos da atividade mineradora também são muito intensos. Então, a gente se sente realmente motivado, é quase que uma coisa intrínseca, a gente não consegue mesmo fugir muito disso. Então, essa é a minha motivação, essa é a minha curiosidade, tentar compreender e contribuir, né? Principalmente nessa questão da biorremediação das áreas impactadas pela atividade de mineração. Então, a minha fala vai ser um pouco conduzida nesse sentido. Como eu disse para vocês, eu vou focar então mais nas interações microbianas com as interfaces que têm implicação com os ciclos do ferro e do enxofre, e vocês vão ver que esses dois ciclos eles são muito importantes para vários processos que podem ser usados tanto para beneficiamento de minério quanto para tratamento de resíduos gerados na indústria de mineração e de metalurgia. Então a gente vai começar conversando sobre o ferro, depois eu vou falar um pouco sobre o ciclo do enxofre, de vez em quando a gente vai falar alguma coisa sobre o ciclo de nitrogênio e ciclo de carbono, mas assim, eu não vou me ater a esses dois ciclos, porque eu tenho certeza que eles serão melhor discutidos com vocês sob outras óticas que não a ótica da biotecnologia aplicada a essas questões ambientais associadas ao setor minero-metalúrgico. Com relação ao ciclo do ferro, já se sabe de longa data que o ferro pode ser oxidado naturalmente no meio ambiente por ação pura e simplesmente do oxigênio do ar e da água presente, né, na atmosfera, ou a água da chuva. Porém, no final do século passado, na segunda metade do século passado, percebeu-se que vários desses processos que implicavam na oxidação do ferro ferroso a ferro férrico, eles não se tratavam única e exclusivamente de uma oxidação espontânea. Muitas vezes essas reações elas eram catalisadas por micro-organismos. E um grupo relevante de micro-organismos que participa desse processo é o grupo dos micro-organismos hoje classificado como Acinetobacillus, mas que antigamente era classificado como Tiobacilos. Então a espécie principal para entender esse fenômeno é o Acinetobacillus ferroxnas. Também tem um papel bastante relevante o Leptospirillum ferroxnas, mas o Acinetobacillus realmente é o organismo principal quando a gente fala de oxidação biológica de ferro. Ferro ferroso passando a ferro férrico. Então, o que vai acontecer é que essa oxidação espontânea, ela aumenta muito quando na presença desse tipo de organismos. Esta oxidação do ferro ferroso a ferro férrico, ela tem interesse industrial, não apenas a gente não é movido apenas e exclusivamente por uma curiosidade científica. Na verdade, percebeu-se lá pela década de 70, década de 80, que esta participação dos micro-organismos, aumentando a solubilidade dos sulfetos, sobretudo em decorrência da produção de ácido sulfúrico e da produção de ferro férrico, poderia ser interessante para a indústria de mineração, porque assim eles conseguiriam solubilizar mais facilmente vários outros sulfetos, não apenas o sulfeto de ferro. Então, por exemplo, o sulfeto de cobre, que também tem uma certa dificuldade em ser solubilizado, ele se beneficia desse tipo de mecanismo de oxidação biológica também. Então, a indústria voltou as suas atenções para essa questão. Mais ou menos na mesma época, percebeu-se também que o ferro férrico
ele tem algumas propriedades químicas que são muito interessantes. Então a gente vai discutir isso um pouquinho daqui para frente. O que eu queria que vocês guardassem é que esses organismos que participam do ciclo do ferro são micro-organismos que têm um metabolismo bastante particular, porque eles são autotróficos, quimiolitotróficos, acidófilos e eles crescem em presença de oxigênio. Então, estas propriedades, elas têm que ser levadas em consideração tanto quando a gente for usar estas reações para beneficiar minerais, quanto quando a gente for tentar usar esses fenômenos para tratar alguns subprodutos da indústria mineral ou alguns materiais contaminados provenientes da indústria mineral ou mesmo aqueles que são gerados espontaneamente no meio ambiente. Então a gente tem que ter isso em mente. Outra coisa que a gente precisa ter em mente é que a solubilidade dos elementos químicos, inclusive dos elementos potencialmente tóxicos, ela depende muito do EH do meio e do pH do meio. Então, geralmente, quanto mais ácido é o pH do meio, mais solúveis são as espécies. Então, eu trouxe aqui dois exemplos de diagramas de Purbeck, diagrama EH-pH, de duas espécies diferentes. À esquerda, vocês vão ver o diagrama de estabilidade do ferro e à direita, o diagrama de estabilidade do arsênio. O que é importante a gente perceber? É importante a gente perceber que nas condições em que eu tenho espécies solúveis de ferro, eu também posso ter espécies solúveis de arsênio. Então, em pH ácido, eu posso ter tanto as espécies de ferro presentes no ambiente, quanto as espécies de arsênio presentes no ambiente. Poderiam ser também espécies de zinco, poderiam ser também espécies de cobre. Então, o que a gente começa a perceber é que na natureza eu não tenho só arsênio ou só ferro, eu tenho esses elementos combinados e presentes em solução. Eu dedico muita atenção ao arsênio porque ele é objeto das minhas pesquisas. Então, assim, eu trouxe aqui vários exemplos que correlacionam a atividade microbiana a uma maior ou menor solubilidade ou estabilidade do arsênio. Mas isso também pode ser extrapolado para outros elementos químicos também, não apenas o arsênio. Então, no meio ambiente, em solução, eu posso ter ferro e arsênio presentes. Só que, assim, por uma grande felicidade nossa, quando nós temos altas concentrações de ferro presentes no meio, se o pH aumentar um pouquinho, nós vamos ter esse ferro na forma de óxido, e esse óxido de ferro, por sua vez, complexa com arsênio, e aí o arsênio é eliminado do sistema. Então, a gente pode lançar mão desses fenômenos de transformação do ferro. A gente pode lançar mão dos organismos que favorecem esses fenômenos de transformação do ferro para nos beneficiar, para fazer com que a gente possa, por exemplo, eliminar elementos potencialmente tóxicos do sistema, porque na natureza as coisas estão misturadas, não é? Então, era isso que eu queria mostrar aqui para vocês. E isso, de fato, é aplicado. Quando eu quero tratar alguns efluentes contaminados com elementos potencialmente tóxicos que estejam em solução, dentre eles, por exemplo, o arsênio, eu posso promover a oxidação do ferro ferroso a ferro férrico, de modo que o ferro férrico, dependendo das condições, se precipite com as formas arsenicais, sobretudo com as formas arsenicais pentavalentes, porque se a gente voltar atrás no diagrama, a gente vai ver que as formas arsenicais pentavalentes, elas são mais reativas, porque elas têm cargas negativas na sua superfície. Então, geralmente, nos processos de tratamento, o que a gente faz? A gente oxida as formas arsenicais trivalentes, converte essas formas arsenicais trivalentes em pentavalentes e combina essas formas arsenicais pentavalentes com o ferro, principalmente o ferro trivalente. E aí nós conseguimos a precipitação das espécies arsenicais. É importante a participação de micro-organismos nesse processo? Sim, é importante, porque esses micro-organismos catalisam essas reações de oxidação de ferro. Então, eles potencializam a ação complexante do ferro. Eu produzo grandes quantidades de ferro
de ferro férrico quando na presença dos organismos que têm essa capacidade de oxidar o ferro. E por que esses organismos oxidam o ferro? Porque eles removem elétrons da superfície do ferro, porque eles são quimiolitotróficos. Então, a fonte de energia desses organismos é uma fonte química, são os elétrons que eles removem da superfície dos minerais. É assim que eles obtêm a energia para conduzir todo o seu metabolismo, certo? Existem empresas que já vendem esse sistema. Então, você tem, por exemplo, a empresa Pax de tecnologia, que fornece um pacote pronto para os seus clientes. Nesse pacote, o que a gente tem? A gente tem um bioreator, onde é feita a injeção de ar. Por que eu preciso de injeção de ar? Lembram-se que eu falei que esses organismos são aeróbios, então eles precisam de oxigênio para viver, então eu faço a injeção de ar no sistema, num tanque, num bioreator. Dentro desse tanque eu vou ter o quê? Eu vou ter um efluente industrial contaminado com arsênio. Aí eu introduzo ferro também nesse sistema, ferro ferroso. Os organismos, por sua vez, vão oxidar o ferro ferroso a ferro férrico. O ferro férrico vai complexar com arsênio, formar um sulfeto que contém ferro e arsênio, que é bastante estável, bastante insolúvel, que é a escorodita, que nesse caso ela é chamada de bioescorodita, porque é um sulfeto de ferro e arsênio produzido de forma biológica, porém eu preciso regenerar ferro no sistema, né? Porque senão o ferro vai acabar. Então, o ferro férrico gerado dentro do bioreator, ele retorna para um outro reator, e aqui a gente pode fazer uma redução química desse ferro, ou eu posso até pensar em fazer uma redução biológica do ferro, porque assim como tem organismos oxidantes do ferro, também a gente tem organismos que são redutores de ferro. Aí o ferro reduzido volta para o sistema e a gente tem o ciclo se mantendo, se auto-mantendo aqui. O precipitado, a suspensão contendo precipitado que contém ferro e arsênio, ele é sedimentado, e aí eu tenho uma água livre de arsênio que pode ser descartada. Então, essa já é uma tecnologia que é vendida, encontrada, comercialmente disponível para se tratar efluentes contendo arsênio e que é fundamentada nessa propriedade de alguns micro-organismos de promover a oxidação do ferro ferroso a ferro férrico. Também é importante a gente entender um pouquinho como é que se dá a interação dos micro-organismos com o enxofre. E aqui agora eu vou falar não de micro-organismos aeróbios, mas eu vou falar mais um pouquinho, né, dar mais atenção aos micro-organismos anaeróbios. Existem micro-organismos que são capazes de usar o sulfato como aceptor final de elétrons. Então aqui eu estou falando do enxofre sendo reduzido, não do enxofre sendo oxidado. Alguns organismos do gênero Acidobacillus são capazes de promover a oxidação de enxofre produzindo sulfato. Mas aqui agora, particularmente, eu quero dedicar atenção aos organismos que transferem elétrons para o sulfato e promovem a formação do sulfeto. O sulfeto, na verdade, o que a gente vai ter, a forma de enxofre que a gente vai ter aqui é uma forma gasosa, então eu vou ter o ácido sulfídrico, e esse ácido sulfídrico, vocês vão ver que ele pode ser bastante interessante para a indústria. Então, quando a gente falar de ciclo de enxofre, a gente tem que pensar tanto em organismos aeróbios quanto anaeróbios, organismos que fazem redução, organismos que fazem oxidação de enxofre, mas nesse momento eu vou dar mais atenção àqueles que promovem a redução dissimulativa do enxofre, tá? Por quê? Porque esses organismos também são bem interessantes do ponto de vista industrial e do ponto de vista de biorremediação. Então, quando eu tenho, de novo, voltando àquele diagrama, espécies arsenicais solúveis e espécies de enxofre no sistema, esse diagrama aqui é um pouquinho mais complexo, porque ele já está mostrando o que acontece quando eu tenho enxofre e arsênio dentro do mesmo sistema. Se eu tiver enxofre e arsênio dentro do mesmo sistema, que é o que eu estou mostrando aqui, ó, nessas duas áreas aqui, eu posso formar sulfetos arsenicais. E esses sulfetos arsenicais são praticamente insolúveis. Então, o que a gente pode pensar? A gente pode lançar a mão.
de organismos vivos que são capazes de converter as formas solúveis de enxofre, que é o sulfato, em formas gasosas, que é o ácido sulfídrico. Esse ácido sulfídrico, por sua vez, ele pode reagir com as formas solúveis de arsênio e promover a formação de sulfetos de arsênio. Vocês estão vendo que eu tenho sulfetos de arsênio que podem ser formados em pH ácido e sulfetos de arsênio que podem ser formados em pH neutro ou alcalino. O que é preciso para que estas reações aconteçam? Que eu tenha um baixo potencial redox, que eu trabalhe numa zona com pouca pressão de oxigênio. Então, por isso que eu vou usar os micro-organismos anaeróbios, que são aqueles que crescem em baixa pressão de oxigênio. Tá? Então, a gente pode lançar mão dessa estratégia. A empresa Pax também já pensou nisso, é claro, não. Várias pessoas pensaram nisso, e a Pax tem um sistema de remoção de arsênio que é fundamentado nisso. Na verdade, pode ser remoção não apenas de arsênio, mas de vários sulfetos metálicos. Então, assim como os sulfetos de arsênio são pouco solúveis, os sulfetos de cobre, os sulfetos de cádmio, sulfetos de zinco, sulfetos de chumbo serão igualmente pouco solúveis. Eu não gosto de falar de nada sendo insolúvel, porque nada nessa vida é realmente insolúvel, mas eles são muito pouco solúveis. Então, esse sistema aqui, nesse sistema representado nesse diagrama, o que a gente tem? A gente tem a proposição de um sistema que pode ser aplicado no tratamento de efluentes. O que eu teria? Eu teria uma solução, né, uma mistura contendo metais. Esses metais, então, quando eles entrarem em contato com o ácido sulfídrico que foi produzido num reator biológico, esses metais se complexarão com esse ácido sulfídrico e aí nós teremos a geração de sulfetos metálicos que podem ser descartados ou, melhor ainda, eles podem ter alguma destinação industrial. Eu posso, inclusive, fazer uma precipitação seletiva, dependendo das faixas de pH que eu ajustar essa mistura aqui dentro do tanque. Então, eu vou ter um bioreator. Agora, eu não estou falando mais de reator aeróbio. Vocês estão vendo que não entra oxigênio aqui. Eu estou falando de um reator anaeróbio. Nesse reator anaeróbio, eu vou ter que adicionar uma fonte de elétrons, um doador orgânico de elétrons, porque esses organismos não são organismos quimiolitotróficos, são organismos heterotróficos. Então, eu vou adicionar uma fonte de carbono, que pode ser até um material residual proveniente da indústria ou de residências. Vou produzir H2S, vou borbulhar o H2S dentro de um segundo reator. Promoverei, então, a precipitação de sulfetos metálicos, que podem ser separados para a destinação final ou podem ser processados na indústria se houver algum interesse econômico na recuperação de metais. Tá? Então, essa também é uma estratégia que já está sendo usada. É aquilo que eu falei, hoje é o amanhã de ontem. Quando eu era estudante de graduação, isto era só uma possibilidade assim muito remota. Nós tínhamos apenas testes em bancada sendo feitos, mas hoje a gente já tem esses reatores sendo comercializados. Esta mesma estratégia, eu queria até que vocês guardassem, lembrassem um pouquinho desse H2S, que a gente vai discutir sobre ele um pouquinho mais para frente. Esse mesmo tipo de raciocínio, ele pode ser extrapolado e a gente pode começar a pensar em outras estratégias de remoção de contaminantes, estratégias empregadas na biorremediação, no tratamento de efluentes, no descarte, né, desses efluentes, desses materiais contaminados. E aí eu trouxe aqui um exemplo, por isso que eu falei para vocês lembrarem do H2S, que é um exemplo de uma estratégia que está sendo empregada por uma cervejaria de Araraquara. E essa estratégia, ela foi testada durante uma tese de doutorado de uma aluna do curso de pós-graduação em biotecnologia da Unesp de Araraquara. Eu tive a felicidade de participar da banca, então eu tomei a liberdade de trazer esse exemplo aqui para mostrar para vocês. Nesse caso, o que se pretende? Se pretende fazer o tratamento de efluentes de uma planta industrial, de uma indústria cervejeira bastante grande lá de Araraquara. Então, os efluentes, eles eram tratados biologicamente, são tratados biologicamente, e o que acontece? Um dos subprodutos do tratamento biológico de efluentes, né,
de efluentes ricos em matéria orgânica é a geração de H2S. Então, como um inconveniente nesse processo de tratamento de efluentes, havia a geração de H2S. Aí o que se pensou? Se pensou em criar-se uma planta para promover não apenas o tratamento biológico dos efluentes gerados na cervejaria, ou seja, a remoção da DQO daqueles efluentes, mas também pensou-se em associar àquele tratamento de remoção de DQO um tratamento de biodesulfurização dos gases gerados, né, naquele processo de tratamento. Então, os gases gerados naquele processo de tratamento, eles passam por uma coluna, então é um fluxo ascendente, eles passam por uma coluna e eles encontram-se com um fluxo descendente que contém nutrientes que promovem o crescimento de micro-organismos imobilizados num polímero. Então, essa coluna ela é empacotada com polímeros, e esses polímeros são inoculados com algumas culturas microbianas, que são agora espécies microbianas não especializadas em gerar H2S, mas espécies microbianas especializadas em utilizar esse enxofre reduzido presente no H2S, e eles oxidam esse enxofre e promovem a produção de enxofre elementar. Então, aqui dentro você tem o encontro do gás que está subindo pela coluna com os nutrientes e as soluções que são introduzidas dentro da coluna e que permitem o crescimento de organismos capazes de produzir enxofre elementar. Então, a gente volta lá naquele diagrama de enxofre e a gente agora vai conversar sobre os organismos que são capazes de produzir enxofre elementar. Então, você associa duas estratégias, uma para tratar os líquidos produzidos na indústria de bebidas e outra estratégia para tratar os gases produzidos na mesma indústria, todas duas fundamentadas em processos biológicos. Então, isso já está em andamento. Se vocês tiverem curiosidade de ler o artigo, eu deixei aqui também o link para vocês lerem o artigo. Durante o meu doutorado, eu também pensei um pouquinho a respeito do ciclo do enxofre, do ciclo do arsênio, mas eu pensei numa estratégia um pouquinho diferente para usar estes conhecimentos na biorremediação de efluentes contaminados com arsênio, mas fundamentada em biosorção, mas não deixava de ser também um pouco parecido, né? Então, durante o meu doutorado, o que a gente pensou? Se eu tiver um material rico em enxofre, e aí nós utilizamos penas de galinha, né? Pensando nos grupamentos de sulfidrila dos resíduos de cisteína, eu poderei promover aquela complexação do arsênio com enxofre num material sólido. Então, foi isso que a gente fez. Então, a gente lançou mão daquelas características, né? Das espécies de enxofre, das espécies de arsênio, e nós combinamos essas duas espécies, tentando então promover a remoção do arsênio que estava presente em solução, imobilizando esse arsênio num material sólido, num adsorvente sólido. Então, você pode usar os mesmos raciocínios, mas extrapolar um pouquinho com estratégias diferentes. Depois, alguns anos depois, com algumas alunas que eu tive também a felicidade de orientar, a gente montou uma estratégia um pouquinho mais complexa. Então, a gente trabalhou com reatores, com bioreatores. Dentro desses bioreatores, nós tínhamos células de bactérias redutoras de sulfato imobilizadas. Introduzíamos também nesses mesmos bioreatores material sólido, que era resultante dessa combinação de penas de galinha, e então a gente tinha uma superfície para adsorção de arsênio e a gente tinha a conversão do sulfato em H2S, também promovendo a precipitação de arsênio. Então a gente juntou as duas coisas, adsorção, redução de sulfato e bioprecipitação de arsênio, tudo dentro do mesmo pacote. E a gente conseguiu também bastante sucesso nesse processo. Então, o que eu gostaria de trazer aqui para vocês é que estas questões, esses problemas ambientais, esses problemas industriais, muitas vezes eles podem se tornar oportunidades. E para quem está
se formando dentro de um curso de biotecnologia, a gente tem que estar muito atento a essas oportunidades. E que oportunidades ou que lacunas talvez seriam essas? A indústria quer muito aumentar a eficiência dos seus processos, a indústria de mineração também. Ela quer fazer isso com o mínimo de gasto possível. Né? Mínimo de gasto energético possível, mínimo de adição de insumos. Então, por isso, esses organismos oxidantes do ferro, eles se tornam bastante interessantes, porque eles são autóctones, eles já estão presentes no mineral. Então, você não precisa trabalhar, não precisa imaginar que você vai ter que desenvolver uma cepa, fazer uma modificação, trabalhar com micro-organismos geneticamente modificados, que provavelmente isso não vai funcionar. A gente tem melhores resultados com o uso de cepas autóctones mesmo nesses processos. A gente quer também, se possível, diminuir os impactos ambientais do que a gente processa. Então, estas janelas de oportunidades, a gente tem que perceber como ótimas oportunidades para que a gente possa entrar no sistema. Então, a biotecnologia, né, já apresentou para a indústria uma possível solução para essas perguntas do slide anterior, que é a biolixiviação bacteriana. Então, a gente já vê, por exemplo, que grande parte do cobre produzido no mundo e grande parte do ouro produzido no mundo já são produzidos, no caso do ouro não é o processo inteiro, mas parte do processo é produzido por vias microbianas. No caso do cobre, praticamente toda a extração de cobre é feita baseada na atividade microbiana. Então, nós já temos vários institutos de pesquisa trabalhando nisso. No Brasil, infelizmente, nós já tivemos uma mina de ouro que trabalhou com biolixiviação, mas ela encerrou as suas atividades, era uma mina que ficava perto do município de Santa Bárbara. Agora nós temos uma outra mineração, se eu não estou enganada, no estado de Goiás, que parece que vai começar a operar usando a estratégia da biolixiviação bacteriana para promover um aumento da solubilidade dos sulfetos de ferro que contém o ouro. Né? No caso do cobre, você dissolve os sulfetos de cobre. Aí eu trouxe aqui para vocês, eu deixei um link dentro da minha apresentação para um videozinho bastante curto do BRGM, que é um centro de pesquisa que ele é lotado na França e que se dedica muito à compreensão da biolixiviação. Eu vou sugerir a vocês depois que acessem a esse vídeo. Eu vou deixar o link para ele depois no final da apresentação e vou sugerir a vocês que acessem, porque é um videozinho muito curto, bastante explicativo, que vai dar para vocês entenderem como funciona a biolixiviação microbiana e por que ela é importante para o mundo. Se eu não estou enganada, acho que 30% do cobre produzido no mundo hoje, ele é produzido através da biolixiviação bacteriana. O Chile, por exemplo, produz grande parte do cobre do mundo, né? O Chile é um dos maiores produtores de cobre do mundo e grande parte da produção chilena se fundamenta em biolixiviação. O que a gente ainda tem de desafio quando a gente fala de biolixiviação de cobre? A gente ainda tem alguns desafios. A gente tenta aumentar a cinética do processo. Para aumentar a cinética do processo, tem se buscado trabalhar com micro-organismos termófilos moderados ou termófilos extremos, porque aí, como a temperatura do processo vai ser mais alta, toda a cinética do processo vai ser mais alta. Há um outro desafio para a indústria de cobre, para a produção de cobre, seja ela por vias químicas ou por vias microbianas, que é o que a gente chama de passivação. O que acontece? Forma-se um precipitado de potássio, né? Ferro, enxofre e potássio na superfície dos grãos do mineral, e esta camada de precipitados que se formam na superfície, ela dificulta as transferências de elétrons, os movimentos, né, as reações químicas na superfície do grão do mineral. Então, esse ainda é um grande desafio para a indústria de produção de cobre. Outro desafio é entender como se dá o mecanismo da dissolução dos sulfetos de cobre. Então, o que já se entende até o momento é que há uma importância muito grande dos biofilmes microbianos que são formados na superfície desses grãos. Então, entender
como se formam esses biofilmes microbianos, o que favorece a formação desses biofilmes microbianos, como se dão as transferências de elétrons e nutrientes através desse biofilme. Estas são questões muito interessantes. Como que esse biofilme é importante para que as células interajam umas com as outras e interajam com a superfície dos minerais. Essa também é uma questão ainda bastante importante, é uma janela de oportunidades para a gente, se a gente quiser focar sobre esse assunto. Então, o que já se sabe é que é possível haver o contato direto das células com a superfície do grão, mas geralmente esse contato ele é mediado por esses polímeros que se formam nas superfícies das células e por esse biofilme que se forma na superfície dos grãos. É possível que você tenha a extração também sem que haja contato físico das células, mas esse mecanismo, que é chamado de mecanismo indireto, ele é um pouco controverso e ele é considerado como um mecanismo de menor importância dentro do processo. Então, eu deixei aqui também o link para um artigo que eu achei bastante interessante. Se vocês tiverem curiosidade, eu acho que vale a pena dar uma olhada. Mas eu acho que a compreensão do papel dos biofilmes nesses processos, sobretudo no processo de lixiviação da calcopirita, do mineral de cobre, eu acho bastante importante e que é bastante necessário que a gente entenda como isso se dá. Então, eu vejo como uma oportunidade para quem quer entrar nessa área de pesquisa. Outras oportunidades também que eu acho que a gente ainda tem, que são desafios ainda, são os desafios referentes a fazer o tratamento dos resíduos ou dos materiais in situ, porque fazer o tratamento ex situ demanda muito dinheiro, você tem que criar estruturas, você tem que montar reatores, comprar reatores, equipar esses reatores, aerar, agitar, aquecer, resfriar, então isso é tudo muito complicado. Eu acho que um grande desafio, sobretudo para a área de tratamento de resíduos, tratamento de efluentes, é promover esses tratamentos in situ, e aí entram as técnicas de biorremediação in situ, e eu gosto realmente, acho muito interessante, acho muito promissora a estratégia de desenvolvimento e criação, instalação de áreas alagadas artificiais, as wetlands artificiais. Estas fotos são minhas de uma campanha de coleta de material que nós fizemos há muitos anos atrás, em 1996, numa área de uma mina abandonada, uma mina de ouro abandonada próxima à capital de Minas Gerais, na cidade de Nova Lima. Esta mina de ouro tinha encerrado as suas atividades em 1978, se eu não estou enganada, mas os resíduos, os estéreis, a drenagem ácida, ela estava completamente sendo liberada no ambiente sem nenhuma medida, nenhuma intervenção, nenhuma medida de controle. Então, a gente pode ver aqui pilhas de material estéril, a água percolando através dessas pilhas. Esta água tinha um pH por volta de 3, e nós tínhamos muitos elementos dissolvidos nessa água, inclusive o arsênio, porque aqui nós estamos também falando de mineral de ouro que contém arsênio, né, que é a nossa realidade aqui em Minas. Então, em função disso, foi pensada uma estratégia de tratamento in situ que seria fundamentado na construção de uma wetland artificial. Essa wetland, então, ela seria construída na forma de tanques sequenciais, através dos quais a drenagem coletada a partir da boca da mina seria conduzida, não é? A drenagem iria percolando de tanque para tanque, e aí nós teríamos ao final a diminuição da contaminação por inorgânicos nesta água, a elevação do pH era o esperado, a clarificação da água para poder permitir um descarte. E, de fato, isso foi obtido em 2002 ou 2003, esse sistema foi implementado, a água passou a ser coletada, conduzida por uma calha para os tanques de precipitação. Aqui eu trouxe imagem dos 4 últimos tanques de precipitação, sendo que alguns deles já são vegetados, e a gente consegue ver como que o fluido vai se clarificando. Então, são 4 tanques anteriores e esses são os 4 últimos tanques. E desde então, desde o início dos anos 2000, os efluentes não sofrem, né, não são desenquadrados, assim, não se tem
eventos relevantes de desenquadramento de efluentes nessa mina, com uma estratégia bastante simples de construção, bastante simples. Para finalizar a minha apresentação, eu gostaria de comentar com vocês algumas questões que eu acho que é aquela história da gente pensar como é que vai ser o nosso amanhã. Então, eu acho que tem algumas questões onde a biotecnologia pode se encaixar, e ela na verdade, não é nem que ela pode, ela deve se encaixar. Então, algumas questões, como por exemplo, desenvolvimento de novos materiais, nanomateriais, os estudos de nanotoxicologia que advêm do surgimento desses novos materiais, pensar em novos métodos produtivos que diminuam o impacto ambiental. Eu acho que essas são questões bastante importantes para nós. Mas eu acho também que a gente deve pensar na possibilidade de promover a valorização dos resíduos que são gerados, né? Se a gente conseguir diminuir a quantidade de resíduos que é gerada, eu acho isso uma estratégia excelente. Mas, se a gente conseguir lidar com esses resíduos e obter alguma energia, algum benefício econômico a partir do tratamento desses resíduos, eu acho que isso é mais do que desejável. Então, eu acho que a biotecnologia tem aí um ponto muito interessante onde ela pode se encaixar e oferecer soluções para o futuro. A gente já tem bastante discussão, né, na literatura e na prática a respeito da produção de combustíveis renováveis, sobretudo o biodiesel, mas a gente tem o hidrogênio também, que está começando a se discutir a respeito da energia elétrica obtida a partir do hidrogênio, mas a gente tem um outro ponto bastante interessante que a gente pode focar a nossa atenção, que é o tratamento de efluentes, sobretudo aqueles ricos em DQO, né, efluentes ricos em matéria orgânica, com o intuito de produzir energia. E aí vem um conceito que é relativamente novo, que é por volta da década de 80, dos anos 2000 para cá, que a gente tem visto mais discussão na literatura a respeito desse assunto, que são as células de energia microbiana. E eu acho que essas células de energia microbiana merecem um pouquinho mais da nossa atenção. Então, nós poderíamos conseguir gerar energia elétrica a partir da oxidação química dos substratos, que para nós é resíduo, mas para a bactéria é substrato. Então, a gente conseguiria usar esta capacidade que alguns micro-organismos têm de remover elétrons dos materiais ricos em energia, sejam eles orgânicos ou inorgânicos, e transferir esses elétrons para um cátodo. Então, se nós fizermos esse processo, nós estaremos criando uma pilha, né? Uma célula de energia. E aí os nossos reatores de degradação de matéria orgânica, eles podem, na verdade, ser reatores de degradação de matéria orgânica ou de redução, de oxidação de contaminantes inorgânicos, mas que tenham também a função de produzir energia. Por que isso seria interessante? Nós construiríamos então esses reatores bioeletroquímicos. Para que a gente possa construir esses bioreatores, é preciso que a gente tenha organismos eletroativos, que são organismos capazes de promover essa transferência de elétrons. Nós seríamos capazes de converter esta energia química em energia elétrica. Nós poderíamos produzir energia mesmo em zonas remotas, então a gente conseguiria ter estações de tratamento em áreas onde, por exemplo, o fornecimento de energia elétrica não é tão constante ou não é tão fácil de se obter. Nós teríamos então a possibilidade de casar altas taxas de remoção de DQO com geração de energia, diminuição do lodo que a gente teria que descartar depois. Então eu acho que essa é uma área assim que a gente precisava pensar com bastante carinho. Eu vou deixar isso aqui como uma provocação para vocês, estudantes, né? E a gente tem já alguns gêneros de bactérias que são descritas como tendo essa capacidade de serem organismos eletroativos. Então eu vou deixar aqui essa provocação para vocês e finalizo novamente a minha apresentação com a frase que eu usei no começo. Eu acho que todo mundo cabe no mundo, todas as ideias são possíveis, né?
abordagens diferentes são possíveis, a gente não precisa tratar os problemas sempre com a mesma abordagem. E eu acho que esse que é o nosso papel dentro da área da biotecnologia. Por fim, eu gostaria de agradecer às instituições, agradecer de maneira muito efusiva, a iniciativa do Centro Acadêmico Bárbara McClintock, da USP, e, em particular, aos estudantes do curso de Biotecnologia da USP. Deixei aqui o meu e-mail, caso alguém tenha interesse, tenha ficado com alguma dúvida, queira mais alguma complementação, é só me mandar uma mensagem que eu prontamente irei responder. Agradeço então muito a vocês pela atenção, muita saúde a todos. Um grande abraço.